Amados, temos visto como o casamento está sendo banalizado pela sociedade, com inversão de valores, mudança sociocultural, a sexualidade, o individualismo sendo colocado à frente da maior instituição divina e pior, muitos desses casamentos estão sendo destruídos literalmente. Muitos se casam com a ideia errada de ser feliz, mas deve ser o contrário. Devemos nos casar para fazer o outro feliz, pois se casando-se com esse princípio, haveria mais carinho, compreensão, fidelidade e principalmente o amor. Muitos até acham que o casamento não foi criado por Deus e sim por homens, mas desde o início Deus criou o homem e uma mulher, como Adão e Eva, para que seguissem todos os parâmetros bíblicos, para que assim pudessem viver debaixo da vontade de Deus. Porém, amados, o homem pecou contra Deus. O homem se corrompeu, pagou e vem pagando um preço muito alto por conta do pecado. Mas como Deus vê o casamento? O que é o casamento para Deus? Existem 4 características que definem o casamento bíblico. E eles são: o casamento é monogâmico, ou seja, uma união entre um homem e uma mulher. A poligamia descrita na Bíblia nunca foi e nunca será da vontade de Deus. Por questões culturais, no Antigo Testamento, assim era permitido. Mas vemos como homens como Jacó, Davi e Salomão tiveram sérios problemas por conta da poligamia. A Bíblia diz que a intenção original de Deus era para que um homem fosse casado com uma só mulher. Por isso, deixa o homem, pai e mãe e se une à sua mulher, e não mulheres, tornando-se os dois uma só carne, e não várias carnes. Enquanto Gênesis 2, versículo 24, está descrevendo que o casamento é, ao invés de quantas pessoas estão envolvidas, o uso consistente do singular deve ser destacado. Uma passagem que fala do relacionamento entre maridos e esposas, quando se refere a um marido no singular e também se refere a uma esposa no singular, está em Efésios capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, a mulher aí é singular. Quem ama a esposa, singular, a si mesmo se ama. O casamento é monossomático, ou seja, o casal se torna uma só carne, uma só pessoa para Deus e uma ligação que acontece no campo espiritual, no ato do casamento. Em Marcos capítulo 10, versículo 8, diz que o homem e a mulher se tornam uma só carne, e eles já não são dois, mas sim uma só carne. Uma só carne não está se referindo apenas ao sexo dentro do casamento, como muitos pensam. Não é deixar de ser você mesmo ou ambos pensarem igual. Cada um tem seu papel no matrimônio, porém, ambos devem seguir a vontade de Deus, dentro dos ensinamentos da Bíblia, que é o nosso manual de vida. O casamento é heterossexual. Quero deixar bem claro que esse meu ponto de vista não tem nada a ver a qualquer tipo de preconceito, pois prezo por pessoas de todo tipo de cor, raça, vida social e até mesmo sua opção sexual. Porém, eu estou falando do padrão bíblico do casamento, que é descrito na Bíblia. No livro de Ruth, capítulo 4, versículo do 9 ao 13, descreve um casamento dentro do padrão bíblico, que é o de Ruth e Boaz, ou seja, um homem e uma mulher. No início da criação, Deus cria um homem e depois uma mulher, ambos de sexos opostos. Também em Marcos, capítulo 10, do versículo 6 ao 9, diz o seguinte: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e uniciar a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, amados, em toda a Bíblia não existe uma união matrimonial, ou seja, um casamento de pessoas sendo do mesmo sexo. 4. O casamento é indissolúvel, ou seja, não pode ser quebrado por nada e nem ninguém. Não tem divórcio, não tem família, não tem filho fora do matrimônio, não tem juiz, não tem pastor. Nada que venha quebrar esta união, a não ser a morte. O casamento, ele é vitalício. Deus, ele não aprova a separação. Deus, ele repudia o divórcio. E não foi Deus que inventou o divórcio.
O divórcio pode até acontecer, porém o casal estará unido dentro das leis divinas até a morte de uma das partes acontecer. Em 1 Coríntios 7:39, diz que a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar-se com quem quiser, mas somente no Senhor. Também em Romanos 7, do 2 ao 3, fala que a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então é bem claro aqui, pessoal, o casamento é vitalício, só a morte pode quebrar. Os fariseus tentaram a Jesus na polêmica de Mateus 19, do 4 a 6. Jesus responde o seguinte: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Esses versículos englobam essas 4 características que citei. E está bem claro que desde um princípio sempre foi essa vontade de Deus. Se você, meu amado, se você, minha amada, está com problema em seu casamento, tem que morrer para si mesmo. A palavra de Deus ela é bem clara, não precisa ser explicada. Jesus pagou um preço por mim e por você, mesmo nós não merecendo. E por que você não quer lutar pelo seu casamento? Por que não quer pagar preço? Para a traição, a humilhação e entre outras coisas que acontecem no casamento, existe o perdão. Muitos querem mudar de esposa ou de esposos para serem felizes e constantemente se ouve a grande frase: eu mereço ser feliz, e a grande maioria não consegue. Digo, entretanto, que muito além de ser feliz, Deus quer que sejamos santos. Por mais que queiramos contornar o tema, a perspectiva divina sobre o assunto não mudou. Então lute por o seu casamento com as armas de Deus e você verá o milagre acontecer. Fiquem todos com a paz do Senhor.